Bom dia, eu agradeço a CCIH o convite, né? Talvez seja essa a aula que eu mais tenho feito versões na minha vida, né? Se vocês pensarem, a minha última aula que eu falei sobre Zika foi sábado, essa já é uma versão nova, né? Então tem sido um tema difícil de se manter atualizado, e o que eu vou tentar trazer aqui é algumas informações que são importantes, inclusive, na tomada de decisão e, principalmente, na abordagem, especificamente, do grupo das gestantes, que, neste momento da epidemia, é o grupo foco maior, exatamente por causa de uma possível associação com a microcefalia, né? Então, rapidamente falando, o Zika, na realidade, ele não é um vírus novo, ele é um vírus conhecido já há bastante tempo, né? No final da década de 1940, foi identificado o vírus numa floresta que tem o nome Zika, por isso ele tem esse nome. Logo depois da identificação do vírus na floresta, foi identificado o seu vetor, a presença do mosquito, do Aedes, e alguns anos depois foi identificada, então, a infecção em adulto, mostrando aquilo que nós conhecemos tão bem da questão das infecções viróticas, né? Estão no seu local de habitat natural, o ser humano entra e leva isso para fora. Existem, no momento descrito, duas linhagens do Zika, uma linhagem africana e uma linhagem asiática. Aqui no Brasil, o genoma que nós temos mapeado é o genoma de origem asiática. E, se o vírus já é um organismo bastante conhecido, na realidade, os surtos fora da Ásia e fora da África são extremamente recentes, porque o primeiro surto foi em 2007, lá na Oceania, né, na Micropolinésia, quando teve um surto. Quando nós falamos da infecção do ziro na gestante, o curso clínico da doença não é diferente quando nós falamos em relação ao adulto. É o mesmo processo. Em torno de 2/3, ou seja, apenas 1 em cada 4 pessoas infectadas vão apresentar sintomas, 2/3 são assintomáticas. E quando essas mulheres, aqui nós estamos falando de gestante, então, mulheres, né, apresentam sintomas, em geral eles vão aparecer ali 1 semana após a picada, podendo ser tão rápido quanto 3 dias, ou tão tardio quanto 12 dias após a picada. Esses sintomas, na grande maioria das vezes, são leves e são os típicos de qualquer virose. Mialgia, cefaleia, febre, no caso da Zika, tende sempre mais uma febre mais leve. E o que chama a atenção na infecção Zika sintomática é a presença de um exantema e de uma conjuntivite não purulenta, que é visto num número muito grande, numa proporção muito grande, dos indivíduos sintomáticos. Então, da minoria das pessoas sintomáticas, a maioria tem exantema ou a conjuntivite não purulenta. Então, é um sinal clínico extremamente importante para estarmos atentos a ele. E o exantema é, né, o foco, neste momento, do ponto de vista de identificação da gestante. Apenas para lembrar, né, o mosquito chegou no Brasil pelos navios negreiros, então ele vem com tráfico de escravos, e, na realidade, foi Adolf Lutz que identificou o mosquito pela primeira vez aqui no nosso meio, na Serra do Mar, né? Então, nós convivemos com o Aedes há muito tempo, vencemos o Aedes por 2 vezes, neste momento temos que vencer novamente. E a entrada do Zika no Brasil, não existe uma certeza de qual foi a rota, mas existe uma boa probabilidade de que a entrada dele tenha se dado com o influxo de pessoas infectadas, principalmente oriundas da região da Ásia, durante a Copa do Mundo. Tá? Como a professora Marise gosta de lembrar, falar historicamente desse percurso hoje não faz nenhum sentido, né? Nós mudamos completamente o percurso de qualquer infecção hoje em 12, 24, 36 horas. Né? Essa é uma fotografia de uma aula que ela apresentou e que eu busquei de novo, que é a malha aérea do mundo, né? Mostrando quão é rápido levar isso hoje.
E o Brasil reconheceu que o Zika já circulava no Brasil em maio de 2015, ou seja, não tem nenhum ano que a gente identificou que tinha a circulação de um novo vírus para estar enfrentando toda essa situação grave, sem dúvida nenhuma, mas que, obviamente, exige racionalidade para não se perder com as informações, muitas vezes, equivocadas de rede social. Em junho de 2015, foi publicada a primeira comprovação de um caso autóctone, ou seja, um indivíduo brasileiro adquiriu o vírus aqui no Brasil, ele não foi infectado em outro local, a infecção foi aqui mesmo, né? E, a partir daí, principalmente no segundo semestre de 2015, começa toda uma preocupação de colegas do Nordeste em relação a um número grande de situações muito semelhantes, mas que não eram dengue, que não eram chikungunya, chamava atenção o exantema, e, paralelo a isso, uma preocupação dos colegas com uma maior ocorrência, aparente maior ocorrência de crianças com microcefalia e nascimento de crianças com alterações do sistema nervoso central muito grave, né? Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde, em outubro, chamasse atenção para as Américas, que o Zika, sim, estava circulando no nosso continente. Em novembro, né, o ministro chama a atenção para a preocupação, não só que o vírus estava circulando, mas que ele tinha uma manifestação diferente no Brasil, até então não conhecida, que era a questão de provável transmissão vertical. 1º de dezembro, a Organização Mundial de Saúde faz um alerta mundial para a região das Américas. Em dezembro de 2015, então, vocês veem que é muito rápido, né? O Ministério já publica a sua primeira versão do protocolo, tanto de vigilância epidemiológica, quanto do protocolo de assistência, né, que são as ferramentas essenciais para que nós estejamos acompanhando esses casos. E esses 2 protocolos tiveram agora, no dia 23 de janeiro, atualizado a versão, né, então a versão 2016 de ambos, o protocolo de vigilância e o protocolo de atenção, que trazem poucas alterações do ponto de vista do que vinha sendo trabalhado em relação a acompanhamento, mas algumas caracterizações melhores do ponto de vista de vigilância epidemiológica. E 1º de fevereiro, né, todos nós nos deparamos com a Organização Mundial de Saúde, considerando a relevância dos estudos e das informações prestadas pelo Brasil em relação à epidemia relacionada ao Zika, considera que esta é uma emergência mundial, né? Uma atitude que a Organização Mundial de Saúde toma de forma muito excepcional, né? E isso gera uma série de alertas de preocupação, porque no mundo, né, o Zika já está circulando de uma forma preocupante no continente das Américas, aqui está sem pilha, de uma forma muito importante. Aqui, em detalhe, nós podemos ver que na América, né, chegando já lá a assustar o sul dos Estados Unidos, gerando, inclusive, aquela fala do Obama em relação a investimentos para a vacina. Então, nós temos hoje uma transmissão intralocal, né, no nosso país, já inquestionavelmente acontecendo, e como vivemos uma fase de infestação muito preocupante com a Aedes, obviamente, do ponto de vista epidemiológico, a percepção é que isso deve piorar, né? No Brasil, né, em que locais a gente tem confirmação laboratorial do Zika já? Só não temos confirmação. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Aracaju, muito estranhamente, porque está espremidinho ali no Nordeste, né, tá? Rondônia e Acre. Né? Nós não temos comprovação laboratorial. Não significa que nós não tenhamos, até porque é muito pouco provável que isso não esteja acontecendo, né? Isso aqui é apenas um mapa panorâmico em relação a registros de microcefalia. Aqui mais à esquerda, né, o mapa que está em branco com pontinhos vermelhos, os casos notificados. E a gente tem que tomar cautela, porque notificar microcefalia não significa que são crianças com perímetro cefálico abaixo do conceito. Toda gestante com exantema ela é notificada dentro do RESP microcefalia. Então, não significa que são diagnósticos de crianças com microcefalia. E à direita ali, aquele mapa do Brasil que está com alguns estados em verde, os locais onde nós já temos casos
confirmados, né, relacionados à gravidez de Zika. Uma concentração, óbvio, muito maior no Nordeste, né, mas já disseminando a situação. Tá? Qual que é o panorama atual do nosso estado? E por panorama atual, nós vamos considerar o boletim epidemiológico do dia 23 de fevereiro. O boletim ele é atualizado semanalmente. Tá? Às vezes a imprensa divulga o número antes do boletim epidemiológico, né? Isso é muito preocupante. E nós, profissionais de saúde, devemos utilizar os dados informados e revisados pela gestão, no caso do Estado, Secretaria de Estado. Né? Então, até o dia 23 de fevereiro, nós tínhamos já notificados 303 casos suspeitos de Zika, exceção aqui a recém-nascido ou feto com microcefalia mesmo e alteração do sistema nervoso central. Desses 303 casos, 129 são casos em gestantes. Tá? Desses 129 casos em gestantes, nós temos 4 descartados e já temos 14 confirmados. Tá? Essa é a distribuição. Nós temos um caso em Belo Horizonte, preocupa imensamente a região de Coronel Fabriciano neste momento, em que nós temos de notificação de exantema 43 casos. Tá? Em Coronel Fabriciano, 4 deles já confirmados. Né? E é uma região que está com uma epidemia de dengue muito preocupante. 2 Juiz de Fora, 2 Montes Claros, e 1 em cada um desses municípios aí, inclusive municípios tão pequenininhos quanto um município chamado Pingo d'Água, tá? Que é no Vale do Rio Doce. Tá? Esse é o panorama atual, essas são as gestantes que nós estamos trabalhando do ponto de vista de condução. Né? E uma questão muito importante quando a gente pensa no acompanhamento dessas gestantes é ter a informação a mais atualizada, a mais cientificamente balizada sobre a questão Zika causa microcefalia, Zika causa alteração do sistema nervoso central. A resposta para essa pergunta é muito simples, não sabemos. Agora, sem dúvida nenhuma, existem fortes indícios de causalidade, mas nesse momento podemos dizer apenas que temos associação em relação à Zika e ao que possivelmente está acontecendo de alterações de crianças do sistema nervoso central. Tá? Isso é diferente. Então, nós temos uma relação temporal paralela, que foi aquela história que eu mostrei no que aconteceu no Nordeste. Além disso, nós temos já estudos, mas são estudos, relatos de casos, né? No máximo séries de casos, e quando a gente fala em séries de casos de boa documentação, ainda são 2, 3, 4, 5 casos. Né? Então, a primeira comprovação foi a identificação do Zika em líquido amniótico, de gestante que estava com feto com microcefalia e alteração do sistema nervoso central. Então, identifica-se o agente intraútero. Isso é um dado importante do ponto de vista de investigação de causalidade. Depois, outros estudos confirmando a transmissão intrauterina, inclusive mostrando provavelmente qual é a via placentária, as células de Baum, que esse vírus faz para atravessar. Nenhuma novidade, nós conhecemos rubéola, conhecemos CMV, conhecemos várias doenças de transmissão vertical, em que a placenta jamais vai ser uma barreira. Aliás, todo obstetra que se preza, né, tem pavor ao nome barreira placentária. A placenta não é barreira. Né, na realidade, é um meio de comunicação entre organismo materno e organismo fetal. Né. Nós temos documentação muito bem feita em alguns casos relacionado com Zika. Aqui à esquerda, né, a descrição daqueles 2 casos em que houve a comprovação do Zika em líquido amniótico. São alterações do sistema nervoso central extremamente grosseiras. Quem faz ultrassom, né, ou quem já viu tomografia de recém-nascido, vai ter uma lembrança com citomegalovírus grave. Tá? Daí a importância de eu tenho que negar tudo que é certeza para dizer que o Zika pode ser o agente provável ou possível. Né? E à esquerda, talvez não, foi o primeiro artigo de melhor documentação da associação Zika e alteração do sistema nervoso central. Foi uma mulher da Eslovênia que estava aqui no Brasil.
ela foi atendida com uma suspeita de dengue, tem o exame de dengue negativo, ela não tem o exame de Zika feito, voltou para o seu país de origem, foi acompanhada, ultrassom absolutamente normal, até que um controle ultrassonográfico de 29 semanas mostrou todas aquelas alterações à direita, estou sem pointer, alterações grosseiras de calcificação placentária, de dilatação ventricular, de alteração do sistema nervoso central muito, muito facilmente identificável à ultrassonografia. Essa mulher optou pela antecipação de parto, né? Lá é permitido, porque isso não é um abortamento, nós estamos falando de 29 semanas de gravidez. Essa interrupção foi feita com 32 semanas, e este feto morto ele foi submetido a toda uma série de exames muito bem realizados, com a identificação do Zika por todos os formatos, né? Tá? Inclusive com caracterização de genoma, então mostrando que sim, quem estava ali era o Zika, né? Tá? Existe também comprovação do Zika em placenta de 2 recém-nascidos que têm alteração do sistema nervoso central e que têm aí um exame, assim como essa mulher da Eslovênia, todas as outras causas infecciosas, né, negadas, e no caso da Eslovênia também uma investigação genética extremamente bem feita, porque ela não só faz avaliação de morfologia, como ela faz avaliação por cariótipo, como ela faz investigação por CGH. Então, uma investigação para as causas genéticas muito bem documentadas. E agora, dia 25 de fevereiro, mais uma descrição de um caso, um natimorto, tá? Também com hidropsia e com confirmação de Zika. Hidropsia e infecção viral também, nenhuma novidade. Então, daí toda a conversa de passar para chamar de Zika congênita em vez de microcefalia. Nós falamos em toxoplasmose congênita, em rubéola congênita, foi uma distração dizer que era microcefalia, né? E aí agora, né, na fase experimental, infelizmente divulgada em primeira mão pelo Fantástico, né, porque ciência deveria ter formas de divulgação científicas, né, tá? Mas nós temos hoje esse viés da imprensa, tem que tomar muito cuidado, mas uma parte experimental, então, de infecção de minicérebros com Zika, para poder, já vendo a amplificação do vírus e vendo a questão da fisiopatogênese, então, uma comprovação muito provável, né, quer dizer, inquestionável de associação, muito provável de causa, mas ainda não podemos dizer que é causa. Mais importante de tudo para acompanhamento da gestante, fazer prevenção. A única prevenção possível é não ser picada. E para não ser picada, né, existem duas coisas. Existe uma coisa maior, uma coisa macro, que diz respeito à gestão pública, a saneamento básico, a uma série de investimentos, né, que vem sendo feito, mas num ritmo que não consegue acompanhar, né, o crescimento populacional, não consegue acompanhar o consumo nacional, né? Um país que consome muito gera muito lixo. Isso é um problema na hora de fazer o controle desse lixo. E o controle individual, que também é extremamente importante. E quando nós falamos em controle individual, a proteção pessoal mais importante significa vestimenta. Eu tenho que ter menos área exposta disponível para a picada, né? E isso tem que ser muito conversado, porque está calor, é um problema, mas é a medida mais eficaz. Usar repelentes, obviamente, e usar todas as medidas de proteção. Você pode usar ar-condicionado, dá para pagar a conta de luz? Use. Se não, pergunte para sua avó como é que eram os mosquiteiros, né? É uma boa barreira de proteção enquanto você está dormindo, né? Tá? Repelentes, não existe nenhuma contraindicação para o uso de repelentes na grávida. Os repelentes que nós temos disponíveis comercialmente podem ser utilizados pela grávida. O único cuidado é que cada um deles tem um tempo de proteção máxima. E quando nós falamos em proteção máxima, nós falamos em proteção máxima em condições ideais de uso. Quando eu estou num país tropical, transpirando muito, obviamente, esse tempo é variável. E é quanto? Não existe nenhum estudo mostrando isso. Então, são reaplicações frequentes, né? Nós temos alguns que podem dar proteção por até 10 horas,
6, ou o IR 3535, que aí é reaplicando quase que de hora em hora, a cada 2 horas. Né? Os naturais não, porque o tempo de ação dos naturais é 20, 30 minutos. Eu brinco com os residentes que só use natural. Se assim, você acabou de ver o mosquito ali, passa e fala com ele, ok. Né? Preferível sair da sala, né? Faz mais efeito. Então, orientar o uso de repelentes. Né? Importante saber o que nós temos disponível para diagnóstico. Existem 2 formas de fazer diagnóstico. Tá? O diagnóstico, obviamente, de maior certeza é a identificação do RNA viral. O grande problema é que a viremia, como nenhuma novidade na história das doenças infecciosas, é muito curta. Né? A viremia nos primeiros 7 dias, e o período bom de detecção é nos primeiros 5 dias. Então, 5 dias, exame negativo ou positivo é muito confiável. 6º e 7º dia, exame positivo, ok. Exame negativo não significa negar a doença. Nós temos vários exames de PCR disponíveis. Vários exames não, nós temos algumas técnicas de PCR disponíveis, né, que são as aprovadas pela Anvisa, que é a forma que tem sido feito. E a segunda forma de fazer o diagnóstico seria, o que sempre fazemos, pensar em sorologia. Então, nós temos a viremia, depois a viremia produz IgM, mais ou menos 2 semanas depois começa a produção de IgG. Então, sorologia se presta a isso. Sorologia de Zika tem algumas especificidades, né? Desculpa. Eu que estou passando aqui. É porque me deram esse, eu pensei que eu estava passando. A sorologia de Zika tem algumas especificidades. Temos um problema com reação cruzada com dengue, com chikungunya. É provável que possa ter reação cruzada com vacina de febre amarela. Então, nós somos uma população com ampla vacinação de febre amarela, e nenhum desses testes ainda foi estudado em populações com muita vacinação de febre amarela. Então, há que se ter muita cautela em relação a esse exame. E, além disso, quando você faz para Zika, você faz IgG e IgM específica. Se deu positivo, você tem que fazer um teste confirmatório, que é esse teste de neutralização por redução de placas, que não está disponível ainda no Brasil. Tá? A Anvisa, agora, em fevereiro, está no jornal todo dia falando dos testes triplo, ela aprovou 2 testes, né, para serem aplicados, um de imunofluorescência indireta, e esse aqui, que é o que o Ministério, a imprensa chama muito de teste triplo, né, um teste que faria Zika, chikungunya e dengue, né, na fase aguda, por imunofluorescência, detectando IgM. O grande problema é que a gente pode ter falsos positivos aqui, reações cruzadas. Então, são exames que, neste momento, ainda para o uso clínico, não estão validados. O Ministério deve fazer uma recomendação específica quando este teste estiver disponível, estima-se que seja aí para daqui a alguns meses, mas tem laboratórios já fazendo esses exames. Então, nós temos que ter cuidado. Das 5 situações que o Ministério coloca como casos de vigilância epidemiológica, 4 deles acontecem durante o período da gravidez. Gestante com exantema agudo, uma gestante que tem um ultrassom fetal alterado, mostrando microcefalia ou alteração do sistema nervoso central. Aqui usa-se o mesmo raciocínio do 5º grupo, que é o recém-nascido com microcefalia e alteração do sistema nervoso central. Uma gestante com abortamento espontâneo que tenha clínica de infecção congênita, suspeita de infecção congênita, ou seja, uma mulher que teve exantema no início da gravidez, evolui para abortamento espontâneo, e aquela mulher que tem um natimorto, que tem microcefalia ou alteração do sistema nervoso central, uma gravidez que estava aqui e que evolui para natimorto. Né? O que fazer com essas mulheres? O grupo mais importante, sem dúvida nenhuma, é esse. Gestante com exantema agudo, sugestivo de infecção pelo notificar o caso. Notificação é compulsória de Zika, e por compulsória ninguém está fazendo nenhum favor em preencher a documentação. Isso é uma obrigação do profissional que atende. As fichas de notificação estão sendo preenchidas de forma muito inconsequente, sem dado nenhum. E se nós não temos dados, nós não conseguimos avaliar o caso, nós não conseguimos processar amostras, nós não conseguimos chegar à conclusão e nós não vamos conseguir dar as respostas que todos nós desejamos. Então, quem vai construir este conhecimento somos nós no nosso atendimento. Né? Até dia 21 de fevereiro, essa era uma colaboração, né, que
os médicos poderiam dar, dando a informação correta. A partir de 21 de fevereiro não é mais uma contribuição, é uma obrigação, porque passou a ser notificação compulsória, não se discute mais. Então, preencha. Toda gestante que tenha doença exantemática, que tenha suspeita de Zika, tem que ser conduzida como suspeita de dengue. Nós já temos morte de grávida por dengue em Belo Horizonte. Né? Nós temos uma gestante com Zika, está ótima, ela e o feto. Mas nós temos uma morte com dengue. E gestante é, no mínimo, grupo B. E se ela é, no mínimo, grupo B, ela tem que fazer hemograma, né? Ela é condição especial, e é baseado na interpretação desse hemograma que eu defino o acompanhamento dele. Então, primeira coisa que eu não posso perder de mente, pense em dengue, acompanhem como dengue. Dengue mata, né? E está matando muito. Tá? E a morte por dengue a gente consegue evitar. A lesão fetal, não. Né? Ela deve ser submetida à coleta de exames específicos, e esses exames específicos estão sendo feitas várias reuniões para organizar o fluxo, mas, basicamente, essa mulher precisa colher sangue, para que a gente congele o soro, e esse sangue tem que ser colhido nos primeiros 5 dias de sintomas, porque é o que vai fazer PCR, e 10 ml de urina pode ser colhida até o 8º dia. Para eu ter 2 a 3 ml de soro, eu preciso de 10 ml de sangue. Tá? Já está se colhendo os exames para a sorologia, então essa mulher faz uma segunda coleta, para quando os exames de sorologia estiverem disponíveis, eles podem ser executados. Mas o que nós estamos fazendo agora, só os exames da PCR. Né? Tá? O acompanhamento obstétrico, não existe nenhuma indicação para mudar o calendário de consultas. O Ministério da Saúde diz que as consultas devem ser, no mínimo, mensais até 28 semanas, quinzenais até entre 28 e 36 e semanais 36. Quisera eu que as mulheres de baixo risco tivessem tendo um calendário mínimo de consultas. Mas se as mulheres de Zika tiverem um calendário mínimo de consultas, está perfeito. Tá? Segmento ultrassonográfico, cada estado está fazendo o seu protocolo. A Secretaria de Estado de Saúde propôs um acompanhamento ultrassonográfico mais próximo, está sendo feito toda uma força-tarefa para garantir isso no estado inteiro. Se a gestante não tem nenhum ultrassom de datação, vai realizar o mais rápido possível, quando ela chega com exantema. Entre 20 e 24 semanas, a gente repete um ultrassom e repete um entre 32 e 35 semanas. Esse ultrassom é o ultrassom obstétrico, porque as anomalias são muito grosseiras, não precisa de nenhuma grande sofisticação e é apenas para monitoramento. E o mais importante, apoio a essa mulher, porque para a maior parte das perguntas dela nós não temos respostas. Como é que nós vamos resolver? Se essa mulher vier com Zika positivo e o ultrassom tiver alterado, fetal alterado, ela vai ser transferida para um pré-natal de alto risco. Belo Horizonte optou para que todos os casos confirmados vão para o ambulatório do Odilon Beres. Essa não é a proposta do Estado, até porque nós temos uma preocupação de superlotar serviços de gestação de alto risco, onde o obstetra pode fazer diferença, porque hipertensa diabética morre de hipertensão e diabetes. E aqui nós não vamos evitar a infecção congênita. Feto sem anomalia, o segmento é no pré-natal de origem, com aquele acompanhamento ultrassonográfico, e o caso descartado mantém pré-natal de origem. Né? Todos os casos em que tiver alteração fetal é protocolo de pré-natal de alto risco, então não modifica nada. Faça as coletas, como é que faz a coleta? Eu achei no ultrassom, essa mulher vai colher exames que vão ser para sorologias, quando o exame estiver disponível, no dia que ela chegar com o ultrassom alterado. Então, sangue, e aí é só sangue, porque não tem urina. E temos que anotar no cartão de pré-natal, porque esse recém-nascido, sangue de cordão, né, é uma ferramenta fantástica para a investigação. E ele já vai ser submetido a muito mais exame para o neonatologista ainda ter que fazer a amostra de sangue dele para pesquisa específica. Então, se estiver bem anotado no cartão, colhe do sangue. Ele vai para a porção licórica, né? Ele vai para muitos outros exames. Então, o processo vai ser, então, pensando em fazer sorologia, que é o exame que não está disponível ainda. Então, a primeira coleta é no momento da confirmação. E sorologia tem sempre segunda coleta. Por quê? Porque eu vou comparar a titulação. Tá? Só é possível comparando titulação. Então, eu tenho hoje, daqui 2 semanas, qual foi o comportamento? Vai ser feito esse raciocínio clínico. E, obviamente, todo o processo de investigação de infecção, incluindo aqui citomegalovírus e herpevírus, dengue e chikungunya, porque eu tenho que negar todos, tem que ser feito nessas gestantes. Então, tem que pegar o cartão,
Lógico, se ela é toxo-imune, eu não preciso repetir. Se eu tenho exame de rubéola dela imune, eu não preciso repetir. Agora, VDRL vai repetir no dia do exantema, HIV vai repetir no dia do exantema, vai fazer CMV, vai fazer herpes, e para quem é desconhecido ou susceptível, fazer toxo e rubéola, né? No caso do abortamento, o que a gente vai fazer é mandar o material da curetagem para poder fazer o exame, e se já tiver fetinho, nós vamos fazer o mesmo que nós vamos comentar à frente em relação ao natimorto. Tentar obter amostras de tecido fetal, a mãe tem que autorizar, então, que esse feto vá para a patologia para fazer as amostras, e sempre lembrando que o mais importante é fazer toda a negativa infecciosa, né? Para o natimorto, né? Então, se eu tenho um natimorto que já tinha alteração ultrassonográfica, está fácil. Agora, para eu ter certeza que natimorto não tem microcefalia, desde que ele não seja muito macerado, eu tenho que medir perímetro cefálico. E as amostras dão a mesma coisa, a gente vai mandar placenta em 100% dos casos, e se houver autorização, nós vamos colher material fetal, cérebro, fígado, coração, pulmão, rim e baço, em que vai ser feito tanto PCR quanto estudo imunistoquímico. E essa mulher vai fazer de novo as sorologias, né? Esses são 2 telefones que eu acho que são extremamente úteis todos terem nos seus celulares, iPads, iPods, qualquer coisa, tá? Que são plantões que funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia, do grupo da vigilância epidemiológica, né, que nos auxiliam imensamente o que devemos fazer, se tivermos alguma dúvida, eles nos auxiliam. A gente brinca que solicita que ligue para o CIEVS BH, né, que é um grupo fantástico, quem está aqui em Belo Horizonte, e deixe para o CIEVS Minas, né, todos aqueles 852 municípios que não correspondem a Belo Horizonte, porque o trabalho é muito grande, né? Só esqueci de comentar aqui antes, o recém-nascido sofre a mesma análise em relação, porque eu fiquei mais especificamente com a gestante, do feto morto, mas ele também vai ser submetido a vários exames clínicos específicos, como é feito em todo o protocolo de infecção congênita, né? Tá? Eu espero ter ajudado a vocês. Esse é um e-mail que a Secretaria de Estado colocou exclusivamente para lidar com os casos de Zika. Então, é um e-mail que pode ser encaminhado, eles nos acionam e juntam. E todos os casos da Secretaria, todos os casos estão sendo em parceria aqui com o Hospital das Clínicas, né, e com a Faculdade de Medicina, trabalhados com teleconsultoria. Então, nós temos, nesse momento, um grande grupo de teleconsultores que estamos à disposição dos colegas para discussão de qualquer caso e ajuda na condução, porque é extremamente novo para todos nós. Tá? Muito obrigada.